Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre a preposição de. Podemos falar de, podemos falar de. Então quando o E termina a palavra, depois do de, nesse caso, nós podemos ter pronúncia diferente no Brasil, né? Eu às vezes falo de, às vezes falo de, né? Mas em alguns outros lugares do Brasil a tendência é usar de, né? Temos que escrever assim, de, mas podemos falar, dependendo do lugar, de maneiras diferentes, tá? Bom, quando se usa a preposição de? Então, ela tem sentido de origem, de proveniência, tem sentido de posse e também nós usamos para especificar alguma coisa, tá? Usamos também com meios de transporte. Então, nós vamos explicar todos esses casos, esses usos diversos dessa preposição, tá? Mas vejam aqui um exemplo, né? Eu sou de Manaus. Bem, nós temos que observar então que aqui é o verbo ser me dá a ideia de proveniência, de origem, então eu sou de Manaus. Manaus é uma cidade. As cidades, normalmente, eu não uso artigo, então fica de. Eu sou de Manaus. Algumas pessoas podem falar no Brasil, eu sou de Manaus. É possível também, de ou de, tá? Muito bem, então, essa preposição de, ela é usada junto com um artigo, tá? Ela é usada junto, em algumas situações, ela vem combinada com o artigo. Por isso que nós vamos ter, então, do, da, dos, das, porque junta de mais o, ou de mais o, né? De mais o, do, né? De mais a, da. De mais os, dos, de mais as, das. Tá certo? Vejam aqui alguns exemplos, tá? Então, estamos falando, né, o uso dessa preposição é em situações em que nós falamos de origem ou proveniência, né? Então, eu sou de São Paulo, por exemplo. Eu sou do Rio de Janeiro. Lembrem que a cidade Rio de Janeiro é uma exceção. Essa cidade nós temos que usar com o artigo o em frente, tá? Então, o Rio de Janeiro. Brasil, nós falamos o Brasil, né? Artigo definido aí masculino, né? Então, eu sou do Brasil. Eu sou da Argentina, né? Porque é a Argentina. Estados Unidos, então eu sou dos Estados Unidos, porque eu uso o artigo os Estados Unidos, e eu sou de Cuba, porque Cuba nós não usamos artigo. Portugal, por exemplo, eu sou de Portugal, porque também não se usa com artigo, é uma regra da língua, isso está estabelecido, né, na língua dessa forma, tá? Muito bem, então é necessário observar com muito cuidado quando que usa artigo, quando nós estamos falando de país, de cidade, é necessário observar quando usa e quando não usa aqui o artigo, tá? Então vejam, posse ou propriedade é um outro uso, então, com a preposição de. Vejam que existe o possessive case do inglês, né, que é aquele apóstrofo yes, que em português, então, nós vamos usar com uma preposição para dar essa ideia, então, da posse, né? Então, nós temos exemplos como, essa caneta é de Paulo. Agora, eu posso também dizer, né, em alguns lugares do Brasil é muito mais frequente dizer, essa caneta é do Paulo. Aqui, para nomes de pessoas, pode ser com artigo ou sem artigo. Na maioria dos casos, na maioria, é uma variação, isso é uma possibilidade, uma variação. Alguns estados do norte, nordeste do Brasil, a tendência é dizer essa caneta é de Paulo. Mas no centro, no sul, a tendência é falar essa caneta é do Paulo, tá? Depois, essa caneta é de Maria ou essa caneta é da Maria, tá? Então não esqueçam que esse uso da Maria e do Paulo é o mais frequente, né, no português brasileiro. Mas colocamos ali todas as possibilidades, tá? Muito bem, ainda com relação à ideia de posse e de propriedade, observe que existe aqui essa situação, olha, essa caneta é dele.
Essa caneta é dela. Por quê? Então, vejam que de mais ele, nós temos que também juntar e fica dele. De mais ela, também temos que juntar, fica dela. E aqui, quando esse e está no início da palavra, a pronúncia sempre é dele, dela, tá bem? Então, aqui está o resumo, tá? Então, de ou de mais pronomes como ele, ela, eles e elas, então eu vou ter dele, dela, deles e delas. Preciso sempre usar junto, combinado, tá? Agora vamos ver um outro exemplo, falar do que é feito, do que é produzido para especificar alguma coisa. Vamos ver aqui os exemplos. Essa cadeira é de plástico. Essa cadeira é de madeira. Essa cadeira é de ferro. Hoje é dia 10 de janeiro. Um exemplo, né? Não sei se hoje é dia 10 de janeiro, é só um exemplo aqui, né? Poderia ser hoje é 10 de fevereiro, qualquer mês do ano, né? Mas vejam aqui, pessoal, vejam só. Plástico, madeira e ferro são produtos gerais, genéricos. Eu não especifico o plástico, a madeira, o ferro, não. A cadeira é de plástico, é um produto de maneira geral, tá? E eu estou especificando do que é feito, do que é produzido a cadeira. Então eu vou dizer assim, tá? Essa cadeira é de plástico, essa cadeira é de madeira. E no caso das datas, né, do dia, hoje é dia 10, mas é 10 de qual mês? Ah, de janeiro, tá? Sem artigo, não tem o janeiro ou fevereiro, não. De janeiro, então eu especifiquei aqui, tá? É assim que nós falamos as datas. Bom, vamos ver então aqui o último caso quanto ao uso da preposição de ou de, né? Isso varia, né? Isso é uma variação, né? Alguns lugares fala de, alguns lugares fala de. Acho que a maioria fala de, mas, né, tem exceções. Vejam aqui, para falar, expressar os meios de transporte, como ônibus, avião, carro, trem, né? Metrô, poderia ter também aqui, metrô, né? Esses meios de transporte, então, nós vamos dizer, vou viajar de ônibus, vou viajar de avião, vou viajar de carro, vou viajar de trem, certo? E aqui também não tem artigo, porque quando eu falo, eu vou viajar de carro, vou viajar de ônibus, para meios de transporte aqui, nesse caso também nós não especificamos, não colocamos artigo, tá? Então é viajar de algum meio de transporte, sempre. Tá bem, pessoal? É isso então, ficamos por aqui. Não esqueçam dos exercícios, tá? Bem importante, tá? E vejo vocês na próxima aula. Até mais!